Ok, agora voltamos em definitivo. A partir de agora, vamos conversar com o engenheiro civil Marcos Alexandre, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB. Lembrando que você pode nos prestigiar também na internet, pelo portal riobranco.net, também pelo nosso canal no YouTube. Pode seguir a gente também nas redes sociais, @oRioBranco, ok? Bom dia, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Bom dia. Boa noite. Bom dia ou boa noite? Boa noite. Eu induzi ele ao erro. Me permita eu aproveitar a oportunidade para me dirigir para o Marcos Alexandre. Já, porque agora é só o boa noite mesmo. Boa noite, Então, Osmir boa Lima. noite. Só depois dos boa noite. boa Boa noite, noite, Marcos. Osmir. Boa noite, Narciso. Boa noite. Isso. Boa noite, Marcos Alexandre. Prazer recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo. Eu que Ok? agradeço, Muniz, agradeço aqui ao Narciso, ao Osmir. É uma honra poder retornar aqui à Tribuna Livre. Eu que estive por várias vezes aqui participando desse debate tão importante, né? Vocês que trazem aí as informações, a boa entrevista para a nossa sociedade. E aproveito também para dar os parabéns para o Sena Madureirense, né? Isso. Também aos cruzeirenses. E eu vou dizer uma coisa, eu sou cidadão cruzeirense. Olha aí. Eu, quando a gente construiu a ponte do Juruá lá em Cruzeiro do Sul, naquele período, indo Isso. muitas vezes, trabalhando na estrada. Da sua gestão foi a maior das obras, né? Foi a maior das obras no DERAC, uma ponte de mais de 700 metros, a maior ponte do Acre, está em Cruzeiro do Sul. E aí eu fui agraciado. Eu sou cidadão cruzeirense, murbanense, também por conta da obra que a gente fez lá no Rio Purus, aquela ponte tão importante. E também rio-branquense. Então, um abraço aos cruzeirenses e ao Sena Madureirense. Você sabe que ser cruzeirense não é brincadeira, né? É uma responsabilidade. Foi uma honra muito para grande. mim, uma honra. Então, gente, hoje, 25 de setembro, aniversário de Sena Madureira, dia 28, aniversário de Cruzeiro do Sul. Doutor Narciso, agora sim, pode fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Prefeito, eu posso chamá-lo porque Foi duas vezes? a gente costuma tratar as pessoas pelo último título magnânimo que ele recebeu, né, Osmir? Você concorda comigo? Concordo, mas, por exemplo, eu sou descendente do Arquiduque do Albuquerque, mas eu não uso esse título nobre porque acabou o Império. No meu Nordeste, Marcos Alexandre, tem um ditado popular, um adágio popular, que diz o seguinte: da fruta que eu mais gosto, eu como até o caroço. Aí você vai perguntar, o que é que você tem a ver com a pergunta que eu vou lhe fazer? Você gostou de ser prefeito de Rio Branco? Ô Narciso, eu posso dizer, eu fui, como disse aqui o Muniz, trabalhei no planejamento, lá com o Gilberto, né? Gilberto Siqueira foi um professor, um cara Meu fantástico, também. extraordinário. Depois fui pro DERAC, fiquei lá 6 anos, naquelas obras que a gente andava com a mala no carro, porque você cuidando de obra no Acre todo, você dormia num canto e acordava em outro, né? Era uma loucura. Agora a prefeitura, eu acho que das funções e da separação dos poderes, prefeitura, governo e presidência, é aquela que a decisão é mais rapidamente acontece, se tiver uma equipe boa, obviamente. Então, eu como engenheiro me realizei muito na prefeitura, porque você decide aqui e está executando ali. A decisão e a execução, ela está muito perto. Você é praticamente aquele que é mais que o síndico, é o parceiro da cidade, é o amigo, é onde a pessoa mora, né? Então, eu digo para ti que das funções que eu ocupei, sem dúvida nenhuma, a de prefeito foi uma das que mais me fez realizar como profissional e também como na vida pública, né? A gente já ocupou algumas funções. Eu gostei muito de ser prefeito, foi um período de realizações. Aí por isso que quer voltar. Eu acho que assim, o momento requer uma reflexão sobre o querer voltar, é uma resposta que eu vou ter que dizer para a população, porque ninguém é obrigado a ser prefeito. Você, quando participa de uma campanha, você vai convencer as pessoas a te dar uma oportunidade. No meu caso, vai ser a 3ª vez, já fui 2 vezes. Mas o que eu estou vendo acontecer e aquilo que eu sei que posso fazer, me faz pôr o nome novamente à disposição do cidadão de Rio Branco. Essa decisão é o eleitor que vai tomar, mas eu estarei lá, assim que o TRE permitir registro de candidatura, Muniz, eu lá estarei. Marcos Alexandre, a minha curiosidade é de muitos acrianos aqui de Rio Branco, notadamente de Rio Branco. Por que a escolha do MDB? Olha, Osmir, quando terminou o processo
o Nis falou aqui do ano passado, eu entrei em reflexão. Acho que toda vez que termina um desafio, você tem que refletir, e não é arrependimento de nada, é reflexão sobre o que viveu e o que vai fazer daqui para frente. Acho essa reflexão eu tomei, e eu entrei e saí do Partido dos Trabalhadores pela porta da frente. Eu entrei em 2011, fui filiado quando foi candidato, era pré-candidato a prefeito. E lá fiquei até 2022. Esse momento de reflexão me levou a ouvir, recebi convites de vários partidos. Algumas sondagens e outros convites mesmo, como foi o PSD, o senador Petecão, um honroso convite. E o MDB também. O MDB fez o convite e fez gestos, né? O MDB me deu a liberdade de escolha de equipe. O MDB colocou uma história, um legado de um partido que muito colaborou. E aqui eu estou para reconhecer tudo que todo mundo fez. Então, a acolhida ali dos cabeça branca, que tem muita experiência e vivência, a acolhida que foi me dada, né? Então, foram coisas que foram tocando meu coração. E eu sempre dizia, gente, a decisão de filiação é pessoal e intransferível. Ninguém vai tomar essa decisão por mim, Osmir. Claro que você ouve uma opinião, ouve outra, mas tem que tocar o coração. E quando mais você pedir para o pessoal, ninguém está autorizado a falar em meu nome, mais o pessoal falava. Não, a especulação ficou direto isso na imprensa, né? E eu evitei um pouco declarar sobre isso, porque eu tinha que tomar uma decisão, e quando eu tomasse, eu tinha que comunicar antes de anunciar todo mundo que me convidou. Porque é assim, né? A pessoa te faz um convite, você vai pensar e dar uma resposta. Conversei com o senador antes de anunciar a filiação. Mas eu posso dizer que a acolhida foi a melhor possível. Me senti em casa, como tenho sentido desde que me filiei. Fui muito bem recebido pelo Baleia em Brasília, o presidente nacional. Diz que Fui em Assis, Brasil. você é amicíssimo do Baleia, é conterrâneo? Na verdade, nascemos na mesma cidade ali. A carreira política dele é lá de Ribeirão Preto. Foi uma coincidência, né? Positiva, né? E isso nos aproxima também pela origem, né? E depois fui para Assis Brasil, para Brasileia, para Capixaba, Crelândia, Bujari, e por onde passei nas convenções municipais, também fui muito bem recebido. Então, o MDB lhe deu também o poder de você opinar para vice? Osmir, eu acho que essa questão da composição da chapa majoritária, ela passa por um entendimento com o candidato majoritário, isso aí tem que existir, porque é uma dupla que vai governar, vai assumir compromisso e tem que honrar compromisso com a população, cumprir plano de governo. Não dá para ir um prefeito para um lado e o vice para o outro. A gente já viu isso acontecer em gestões e não dá certo. Tem que estar todo mundo com o mesmo projeto. Então, não só a discussão da chapa majoritária, mas também a discussão das alianças. Foram questões conversadas, inclusive, antes da filiação, para que a gente tivesse na mesa de todos os debates que envolvessem a eleição de Rio Branco, de aliança, de chapa majoritária, de montagem de equipe, de construção de plano, né? E essa liberdade me foi dada. Não só isso, o MDB também me colocou ali na mesa decisória da executiva, que tem me levado a discutir e opinar sobre o interior também, né? Por isso que eu tenho ido nas visitas no interior e eu achei isso de uma grandeza enorme comigo, sabe? Não houve veto a nenhum partido, né? Não tem veto numa campanha majoritária. Você não pode começar querendo colocar veto. Eu acho que a campanha majoritária é a soma dos apoios dos partidos que você pode, porque majoritariamente falando, você tem que ter a metade mais um dos votos. Não é uma eleição de um deputado, de um vereador, se você tem ali um público específico. Eu digo aqui para vocês, que já são decanos da política, a metade mais um é muito voto. Sim. É uma decisão majoritária de uma população. Então, a gente vai contar com todos os apoios possíveis. Ô Marcos Alexandre, se eu apresentasse aqui uma escala, isso o Osmir adora, porque ele define muito a política entre esquerda e direita, né, Osmir? E centro. Sim. Então, centro-direita, centro-esquerda, extrema-esquerda, extrema-direita. Isso. Onde é que você situaria nesses 5 classificações? Eu mais no centro, acho que a minha atuação na prefeitura, Narciso, eu fui prefeito, eu nunca perguntei para quem entrou na prefeitura, Muniz, qual era o partido, qual era a religião, qual era o bairro que morava.
eu fui um prefeito que eu procurei ser o prefeito de todo mundo, mediando situações, entendendo a realidade e tentando ter sempre um equilíbrio na decisão. Eu entendo que o prefeito é aquele que vem com a solução, não cria o problema. Então, a minha atuação, eu acho que sempre foi mais nessa linha do centro, né? É onde eu me vejo. Por isso o MDB também é a escolha. Um partido, como disse o Luiz Guimarães, o partido do equilíbrio. Eu vi uma declaração dele, revisitando a história do MDB, né? Então eu acho que o centro, eu acho que os extremos, para quem está numa gestão e cuida de todo mundo, você governar com posições extremistas não vai levar a lugar nenhum, é só uma opinião. Porque quem governa, governa para todo mundo. E eu procurei ser assim no tempo que fiquei na prefeitura, procurando ser solução para a cidade. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Os seus adversários, claro, eles são adversários, né? Eles costumam dizer que, digamos, o senhor seria um cavalo de Troia, onde o PT, eleitoralmente no Acre, muito enfraquecido, assim como os demais partidos de esquerda, e eles então bolaram esse plano de colocar no MDB, que é realmente o partido hoje de centro, e para que a esquerda toda apoiando ele pudesse fazer voltar ao poder. Isso tem algum sentido? Ô Narciso e Osmi, olha só, lá no MDB o presidente é o Flaviano, né? Pessoa da mais alta experiência. João Correia, deputado federal. Chagas Romão, 6 mandatos de deputado estadual. Aldemir Lopes, prefeito de Brasileia 2 ou 3 vezes. Tanísio, prefeito de Mané Urbano, mais 2 vezes, deputado estadual. Wagner Salles, deputado várias vezes, prefeito. Será que eu conseguiria chegar no MDB e levar uma conversa dessa para dar uma volta em lideranças como essa? Não, eu acho que essa narrativa que eles estão tentando colocar não faz sentido algum. Todo mundo tem o direito de escolher o seu partido e o Marcos não pode. O Marcos não pode trocar de partido. Tem candidatos, pré-candidatos ou políticos que já trocaram tantas vezes e ficam querendo colocar essa narrativa. Eu respeito, porque eu acho que é um debate político. Como é que a gente explica para quem está em casa? A atitude é o que vai contar. Eu estou no MDB, me filiei, estou fazendo a minha parte no MDB Jovem, MDB Mulher, MDB Afro, estou participando das convenções municipais, ajudando a construção do momento desse partido. Então, agora, essa narrativa é o que estão tentando, alguns tentam colocar. As atitudes vão falar por si, Osmi. Então, assim, eu estou em paz com a decisão, feliz, acolhido. Não vou abrir mão de nenhum apoio, não faz sentido, porque se um partido trabalhou comigo, Narciso, estranho seria, Muniz, se o partido que trabalhou comigo, não, a gente não quer mais com ele não, porque eu trabalhei com ele e não prestou. Mas eu honro o compromisso, eu dou resultado, eu me dedico, sua camisa, tenho gratidão. Aliás, paguei preços por ser grato e fiel a um projeto político. Então, quem trabalhou comigo e veio e fala, não, nós estamos com ele, mesmo que ele tenha mudado de partido, nós continuamos com ele, eu vou dizer, não quero. Não faz sentido algum. Então, a gente não precisa esquecer o legado de ninguém. O Partido dos Trabalhadores tem um legado. Está aí, é só você ver as obras que foram feitas. Eu participei delas, como engenheiro, como diretor do DERAC, como prefeito. A Frente Popular tem um legado, né? Então, a gente não precisa querer negar o passado para construir um presente e um futuro. Eu acho que a gente precisa, é só uma opinião, é a gente respeitar o que todo mundo fez, a contribuição de todo mundo e olhar para frente o que a população quer saber de solução. Marcos, eu vou fazer uma pergunta um pouco da garupa do questionamento que o Osmi acabou de fazer. O que me interessa saber, a mim me interessa, e creio que a todos os espectadores nossos, o seu descasamento, a sua separação com o PT foi amigável, não foi? Sim, como eu disse, eu entrei e saí pela mesma porta, da frente. O seu casamento com o PMDB, ele precedeu dos indispensáveis flertes, do namoro propriamente dito, para que esse casamento seja bem sucedido? Sim, ô Narciso, foram tempos de reflexão. Eu me desfiliei em novembro para dezembro.
E a filiação aconteceu em agosto, precedida por uma ida a Brasília e um encontro com o Nabor, que eu pedi ao Flaviano que eu queria me encontrar com o Nabor Júnior, governador, senador, que tem uma história, né? Eu digo, eu quero me encontrar antes de filiar. Eu quero ir lá dizer para ele que eu estou chegando para somar. E eu quero eu mesmo falar, e foi muito legal esse encontro com o Nabor. As conversas aconteceram, e elas acontecem desde fevereiro, que a gente estava conversando, e eu também estava tendo reuniões, algumas visitas também com o PSD, outros partidos que me procuravam, no final de semana, à noite, na hora que dava. Mas foram um tempo de reflexão, e como você falou, de namoro, de avaliação, né? Então, assim, foi uma decisão pensada, refletida, porque é decisão de vida, decisão importante, você não toma do dia para a noite. Até porque ela foi muito especulada também. Você sabe que por espaço de uns 6 meses, chegou-se a cogitar, e eu sei, porque ele mesmo me disse que havia lhe convidado para ir para o PSD, o senador Petecão, o Flaviano Melo, que aqui eu devo realçar, que enquanto eu fui deputado estadual e deputado federal, eu fui adversário do Flaviano por selo do PMDB, que era o mesmo partido do Osmi Lima. Porque eu só vim me entender com o Osmi Lima depois de muita reflexão também, né, Osmi? Eu também, fiz muita reflexão. Viu? Mas aqui eu quero também exaltar que Flaviano Melo abriu o espaço para que a prefeitura de Rio Branco viesse a ser administrada por os bons prefeitos. Flaviano Melo, Jorge Vianas antes, Raimundo Angelim. Não pode ter uma pessoa mais digna como prefeito que foi Raimundo Angelim. Sem dúvida, um excelente, um dos melhores prefeitos da Depois história. veio você e agora nós temos o prefeito Tião Bocalon, que logicamente deverá ser avaliado numa futura pretensão dele de se reeleger prefeito de Rio Branco. O povo é que vai avaliar. E eu sou um torcedor que o eleito faça por merecer ter sido eleito. Exatamente. Eu acho que o processo eleitoral, ninguém ganha uma eleição sem passar por um processo eleitoral de debate, de colocar suas ideias, de elaborar projeto e de avaliação, né? O ano que vem, o prefeito vai ser avaliado pela gestão que fez, os candidatos serão avaliados pelo que fizeram e pelo que pretendem fazer, né? Então, a eleição, essa é a hora de você colocar o candidato e apertar o máximo que puder para ver o que sai dele para o eleitor decidir, né? Eu falando do Flaviano, nós estávamos essa semana, a gente fez a Fundação Ulisses Guimarães tem um programa chamado Rodas Democráticas, e eu e o Flaviano fomos lá no bairro do 15. Vamos fazer participar seguinte, de uma roda democrática. Na volta você fala detalhes sobre a roda democrática, tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Certamente você vai continuar conosco, porque o programa está começando a ficar bom agora, ok? Até já! Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Se você chegou agora, se você sintonizou, televisou agora, nós estamos aqui a conversar desde o início do programa com o engenheiro civil Marcos Alexandre, ex-prefeito de Rio Branco, pré-candidato à prefeitura. Marcos, antes de falar sobre a conversa sua com o Flaviano do bairro 15, as rodas aí, uma perguntinha rapidinho, você pode responder rápido também para não perder muito tempo. Claro. Assim como a ex-prefeita Socorro Nery, você não tem também sofrer algum tipo de retaliação por parte de alguns petistas mais eufóricos, mais, digamos assim, mais xiitas, uma vez que você largou o partido? Olha, Muniz, eu acho até que isso é natural que aconteça, sabe? Porque as pessoas têm uma construção, você constrói uma casa, você edifica, vai no momento mais difícil dela, as pessoas chegam, as pessoas saem, né? E acho que o pessoal mais antigo, o pessoal que é da raiz, que trabalhou e lutou naquele momento da redemocratização, aqueles empates, a luta, né? Muitas vezes pessoas perderam a vida porque estavam ali lutando por um ideal. Aí
para elas, você sair de um partido para outro é muito caro, né? E eu tenho que entender isso. Então, para aquelas pessoas do Partido dos Trabalhadores que não entenderam a minha saída, eu fico assim, eu entendo o sentimento delas. Uhum. Mas uma coisa eu digo, do dia que eu entrei ao dia que eu saí, eu fui fiel, eu fui correto, eu fiz o melhor que eu pude. Eu fui para os desafios que foram colocados, sem medo de tomar decisão. Quer dizer, eu fui projeto até o final. Então, o que me deixa em paz é saber que do tempo que eu fiquei, eu fiz a minha parte, sabe? Então, agora pode relatar sobre... Nós somos no bairro do 15 e lá o programa, a Fundação Ulisses Guimarães tem as rodas democráticas, que levam para uma região da cidade, abre o microfone e tem um debate sobre o que nos trouxe até aqui e o futuro. E o Flaviano contando as decisões que tomou quando, por exemplo, incentivou a cidade a crescer para a parte alta, falava da Getúlio Vargas. Olha, o Marcos, ela parava ali perto do Juventus. Isso. A gente foi fazendo ali um investimento, abrindo aquelas avenidas. Depois veio o Xavier Maia e os conjuntos todos para a parte alta, levando a cidade para distante das partes baixas por conta das enchentes. Então foi um debate super importante e o Flaviano colocando a experiência. Ele colocou, por exemplo, a decisão que tomou quando levou a Fundação Hospitalar, que ele dizia, era o hospital de base era onde era o pronto-socorro, mas não tinha mais para onde crescer. E aí a gente propôs ao governo federal uma parceria e lá nasceu a Fundação Hospitalar, que depois foi ampliada, né? Então, esse programa da Fundação Ulisses Guimarães tem levado à reflexão de qual é a cidade que a gente tem. Rio Branco vai fazer 141 anos, se não me engano, então todo mundo que passou colaborou, mas nós temos que preparar essa cidade para os próximos 20, 30 anos e o prefeito tem que ter visão e uma visão olhando, né, para décadas à frente, pensando já no futuro, na juventude, pensando em como você acolhe o cidadão, oferece oportunidades. E o Flaviano foi muito feliz lá colocando essa história. E eu estava dizendo isso do presidente porque ele coloca essa história com muita propriedade, é engenheiro, foi um dos melhores prefeitos, né? Fez muita coisa. Ô Marcos, eu gosto muito de me acompanhar do Osmi Lima, porque com ele eu tenho aprendido muito. É mais experiente. Mas tenho errado também, porque eu, às vezes se comporta como um péssimo professor. Não sei, aí... Isso é aluno reclamando. Agora, nós dois... Dois cabeça branca aqui, então... Nós dois... Né, Muniz? Nós dois somos de um tempo, que saudoso tempo, em que praticamente no Acre só existia dois partidos políticos, né? E nós éramos adversários. Nós éramos adversários. E naquele tempo, Marcos, aí não havia esse troca-troca de partido. Não. O caboclo perdia uma eleição, a sua militância vai a campo para dizer, nós vamos para as próximas eleições. Hoje, eu acho que a sua saída do PT, pelo que tem me chegado de informações, foi absolutamente pacífica e muitos dos petistas hoje estão vibrando com o seu novo funcionamento, até dizendo que vão trabalhar em torno da sua eleição. Diferentemente, se você chegar nos Estados Unidos e perguntar para um cidadão qualquer, um sujeito com 30 anos de idade, por que é que você é democrata? Ele diz, é porque meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi e meus filhos já estão sendo. A mesma resposta daria um republicano. Então, mas por quê? Porque lá existe uma estrutura partidária que vige há 200 anos. Só dois partidos, né? Só dois partidos. E aqui... Existem outros, agora esses partidos são melhores organizados. Não, existem outros. E eu não sou contra. O Brasil poderia ter 100 partidos políticos. Já tem mais de 50. Mas as elegibilidades é que devia ser privativa em razão das chamadas cláusulas de barreira, ou cláusula de desempenho, que tem em todas as democracias da Europa. Aí veio essa anarquia partidária e isso tem tornado e empobrecido muito a nossa atividade política. Você avalia assim também? Olha, eu acho que chegou um ponto de ter essa quantidade enorme de partidos e o eleitor meio que embaralhando tudo, não sabendo nem separar um do outro. Porque você... é uma profusão de partidos e acaba que sobra para o eleitor escolher, né, para onde ele vai. Cada um com um discurso. Eu acho que tem um excesso, eu acho que deveria ter uma quantidade menor de partidos. A cláusula de desempenho,
a questão do fundo partidário, acho que são coisas importantes, até porque você governar hoje com 30, 28 partidos é quase impossível. Você ganha uma eleição, mas você tem ali um número de partidos, uma enormidade, né? Então, eu acho que houve um momento que estava muito fácil, depois houve um recorte na lei. Houve a Cláudia Barreira, já... se criava partidos ali cartoriais, todo dia você tinha uma criação. Aí prevaleceu na eleição anterior, né? Aí houve isso, depois a cláusula de desempenho para poder dizer, olha, tudo bem, você tem um partido, mas o fundo partidário eleitoral é mediante o desempenho, que isso vai acabar reduzindo a quantidade de partidos que vai aumentando, cada eleição vai aumentar mais porque não vai conseguir sobreviver sem o fundo partidário, que é um recurso público destinado ao funcionamento dos partidos. Eu acho que o ideal seria um número menor do que o que a gente tem hoje, tanto para a escolha do eleitor, como para a governabilidade. Porque nós já temos partidos que representam todos os espectros, né? De um lado, de outro, já tem. Agora, quando você começa a criar uma profusão de partidos aí acho que o eleitor é que complica a vida do eleitor. Mas, Marco Alexandre, meu amigo, você tem uma experiência, como você acabou de dizer, uma experiência extraordinária em administração. Quer no governo, quer acima de tudo na prefeitura. Na sua avaliação, quais os principais problemas que a prefeitura de Rio Branco enfrenta hoje? Olha, Osmir, a avaliação da gestão o povo vai fazer o ano que vem, sabe? Eu não vou avaliar o prefeito, até porque na condição que eu estou hoje, qualquer avaliação minha fica enviesada, né? Mas aí ele não vai achar coisa boa porque ele é adversário. Mas tem coisas que me preocupam, que é já ao invés de avançar, nós andamos para trás. Vou dar um exemplo. Sim. O transporte coletivo. Nós estamos há 3 anos funcionando com uma empresa com um contrato precário. Nós temos hoje na cidade o número de ônibus quase que a metade do que tinha antes, quando eu era prefeito. É mesmo, né? Quase a metade. As 2 empresas que operavam o sistema o contrato foi cancelado e a prefeitura, na atual gestão, fez um contrato provisório. A pergunta que eu faço é, a empresa que tem um contrato, ô Narciso, que vai acabar daqui uns meses, ela vai comprar um carro novo com ar-condicionado? Ela vai investir para melhorar o sistema se já o contrato dela acaba? Não vai. E nós estamos 3 anos com um contrato provisório e eu vi agora que o RB Trans vai contratar uma empresa para elaborar um edital e prorrogaram para o ano que vem. Enquanto a gente está aqui conversando, o cidadão está na parada de ônibus esperando solução. Então, o transporte, os terminais foram fechados, a maior parte dos terminais de integração, e agora está todo mundo tendo que ir para o centro de novo. Então, aquela inteligência de ter uma integração perto de onde você mora, se o centro não é o destino, por que eu tenho que ir para o centro para fazer a integração? Agora todo mundo voltou a ir para o centro, a viagem ficou mais longa, com carros que não são novos. Muitas vezes nós temos carro pequeno, porque nós chegamos a ter carro alongado, carro articulado, nós tínhamos os carros grandes que andavam, os ônibus. Agora você tem um carro pequeno, numa linha longa, que na metade da viagem ele já está cheio. Então, o transporte me preocupa muito. A educação me preocupa porque, se você olhar o IDEB, quando nós saímos da prefeitura, nós estávamos com a 2ª melhor nota das capitais do país. E desde então, o IDEB, que é o índice que mede a qualidade do ensino do aluno, da prefeitura, do 1º ao 5º ano, só caiu. E que é a fase mais importante, você sabe disso, né? Que é a base. O número não melhorou, o número caiu, Osmir. Tem pandemia, mas também tem as decisões que foram tomadas que levaram a essa situação. Depois da pandemia, as crianças que tiveram as dificuldades, por exemplo, na distorção idade séria. Qual foi a criança que mais sofreu com a pandemia do ponto de vista do ensino? Porque se você não fica em casa, como é que um menino do 3º ano, do 2º ano, 7, 8 anos vai ter aula remota? Como é que você consegue fazer uma criança, Muniz, ficar ali numa aula na internet, que muitas vezes a internet ela não tinha? Então, deveria ter havido um trabalho para dizer, olha, essas crianças que não conseguiram acompanhar nesse período vão ter um trabalho para recuperar esse tempo que foi perdido na pandemia. Então, a educação me preocupa. Outra coisa que me preocupa muito é a infraestrutura. São 700 ruas que o prefeito decidiu não fazer manutenção. Eu tive esses dias na parte alta, Eldorado, Vitória, Chico Mendes, e sobre qual justificativa ele não está fazendo? Diz que está judicializado, mas o que eu me pergunto aqui para os decanos é qual é o juiz desse país que vai proibir um prefeito de fazer aquilo que é a sua atribuição, que é fazer a manutenção de uma rua.
que a Constituição ampara e está aqui os constituintes. O direito de ir e vir, o acesso aos serviços básicos da educação, à saúde, o transporte depois entrou em 2013 como um bem de necessidades básicas da população, mas se você não tem rua, você não tem acesso a essas coisas. Ah, mas essa rua tem um questionamento de construção dela. Tá bom, então você recupera, anota tudo que você gastou e se amanhã tiver um processo, você diz aqui, o seu juiz, a prefeitura recuperou, mas gastou isso. Tem um outro problema que eu já levantei numa entrevista, que é uma coisa que vai ser discutida no futuro. Se você recupera a rua no ano nascido, você que é engenheiro sabe, você gasta um pouco. Aí você não recupera no primeiro ano, você não recupera no segundo, você não recupera no terceiro. No quarto você vai gastar 2, 3 vezes mais do que você gastaria se tivesse recuperado no primeiro. A omissão está gerando um prejuízo maior para o erário público, porque em algum momento essas ruas deverão ser recuperadas. Então, a omissão que a prefeitura está tendo pode ser questionada, inclusive judicialmente. Você deixou de recuperar, você gastava 100, agora você vai gastar 500. Estou dando um exemplo aqui. Então, isso também preocupa. Ao invés de ficar colocando culpa no governo ou em quem quer que seja, o prefeito tem que ir atrás de solução. O Marcos, fiscalmente. Eu citei aqui infraestrutura, citei a educação, citei a mobilidade e colocaria a saúde, que é algo que todo tempo tem que ser tratado com responsabilidade. Do ponto de vista fiscal, que é o fundamental, como é que você avalia que se encontra a situação da Prefeitura de Rio Branco para hoje e para os próximos 4 anos? Você responde no próximo bloco, ok? Tá certo. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Se você sintonizou o televisor agora, nós estamos a conversar com o ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, pré-candidato a prefeito pelo MDB. Lembrando a você que nós estamos aqui também tendo o prazer de receber a jornalista Andréia. Né? Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. Caso inseparável aí, desde a prefeitura, né? A Andréia é uma parceira, uma pessoa que ajuda muito, um profissional competentíssimo. Capacitado. É verdade. Seja bem-vindo, André. Muito competente, André. Meu amigo Paulo também, seja Na bem-vindo. sua área. Nosso amigo Daniel Cabral está dando uma caprichada aí na caricatura, Daniel, o senhor vai sair daqui. Ajeita aí, viu, Daniel? Ajeita aí. Uma lembrança singela do programa, ok? Eu agradeço. Marcos Alexandre, antes de responder a pergunta feita pelo doutor Narciso na virada do bloco, rapidinho aqui, sem prejuízo para a outra pergunta. Claro. Qual foi a participação do deputado Tanísio nessa sua ida ao MDB? Ele serviu como um elo também lá no início do processo. Foi uma participação decisiva. O Tanísio, o Wagner Salles, o primeiro contato foi o presidente, o Flaviano fez. A gente teve uma reunião, eu visitei ele na casa dele. Na sequência, o Tanísio e o Wagner começam a funilar as conversas. Então, eu posso dizer que em boa medida dessa decisão foi tomada a partir do empenho do deputado Tanísio, que eu quero aqui deixar um abraço. O líder do partido, né? É líder na Assembleia, foi prefeito de Mané Urbano, fez um excelente trabalho. Foi vereador, deputado, né? Tem muita experiência. E o Wagner Salles, que também é um amigo, eu quero também deixar esse abraço. A amizade surgiu ali na prefeitura ainda? O Wagner, a amizade com o Wagner vem da época que eu era prefeito, ele também era do Rio Grande do Sul, a gente era ali da MAC, né? Isso. Então nós tínhamos essa parceria. E com o Tanísio também. Durante o período eu fui prefeito ele também em Mané Urbano, a amizade vem dali. E também na época que a gente fez a obra em Mané Urbano, eu nunca gostei de fazer obra à distância, eu sempre fui pé no chão, pertinho das coisas. Então eu ia muito ao Mané Urbano. E lá a gente também começou essa amizade, sempre foi uma liderança do município. Uma boa noite ao deputado que certamente está nos assistindo, eu te prometer. Ô Marcos Alexandre. Mas tem aquela resposta. Mas tem a pergunta. A resposta. O senhor pode fazer o equilíbrio fiscal, né? Eu acho que aqui a gente tem que render uma homenagem ao Angelim. Porque o Angelim é quem faz uma virada de chave na parte da administração do município. Então, se hoje você tem a prefeitura com as contas equilibradas, eu vejo até o prefeito falando que deu um aumento generoso, e que bom que deu esse aumento para servidores, que tem caixa, que tem isso, tem aquilo. Eu acho que é importante reconhecer o trabalho que foi feito para chegar até aqui. E o Angelim foi um prefeito que durante 8 anos trabalhou para organizar as contas do município e organizou, e entregou a prefeitura para mim sem conta, sem dívida e com dinheiro na conta.
criou o regime próprio de previdência, que é um dos regimes mais sadios do país. Depois eu criei o Instituto, o RBPRE. O Angelim criou o regime próprio, eu criei o Instituto. Uma sequência de medidas, né? E a Socorro entrega à prefeitura, a prefeita Socorro, com dinheiro na conta para a atual gestão, inclusive um bom recurso por conta de que a compensação da Covid, naquele momento que os municípios receberam e outras receitas que vieram no final da gestão, ficaram disponíveis para quando o atual prefeito assumiu. Então, eu não tenho problema nenhum, Narciso e Osmi, de reconhecer o esforço de cada um. Eu só acho indelicado na política é você querer dizer que antes de você nada existia. Acho que a gente não precisa negar o passado para afirmar o presente. É só uma opinião. Então, do ponto de vista fiscal, a prefeitura está bem. A prefeitura está organizada, saneada, que vem um trabalho, uma sequência de trabalhos, e eu quero aqui render essa homenagem ao prefeito Angelim. E depois, as equipes econômicas que passaram com o Angelim, comigo, com a Socorro, e agora com o atual prefeito. Osmi. O MDB, ele terá candidatos em todos os municípios do Acre? Osmi, quando você trata de uma Eu aliança... sei que em Cruzeiro do Sul eu conversei com o Wagner, ele disse que a filha dele é candidatíssima, a Jéssica Salles. Eu acho que hoje nós temos a Jéssica lá em E Cruzeiro. existe uma boa candidata, todos. Uma candidata muito competitiva pela história, né, que tem de dedicação ao município, à região toda, um mandato de deputada que fez muito atuante. Mas quando se constrói uma aliança, que é o que nós estamos agora trabalhando, você tem que entender que tem município que outro partido da aliança vai colocar o nome. Quem tiver melhor na pesquisa é quem vai pôr esse nome. Então, o MDB tem candidatura colocada, pré-candidatura, como é o caso da Jéssica lá em Cruzeiro, como é o caso da Leila, ex-prefeita lá em Brasília, outro bom nome, como é o nosso caso aqui em Rio Branco, mas também tem suas composições, porque eu tenho trabalhado para que a gente forme um conselho político dessa aliança, que eu espero que a gente termine o ano com esse conselho instituído, montado pelos partidos, para que a gente possa olhar para as eleições e, olha, a gente tem que respeitar, porque são 22 eleições diferentes. Modestamente, a cidade de Rio Branco não é para uma outra do interior. Repetindo que o velho MDA fez, Nós fizemos. que nós fizemos. Nós, Armando Dantas, João Correia, Pois é, o João está nessa Alessio construção. Dias. Alessio Aldemir Dias, Lopes tá nessa Aldemir Lopes. E nós, com o MDA, enfrentamos uma barra pesadíssimos, elegemos o prefeito de Rio Branco, de Cruzeiro do Sul e de Sena Madureira, que representava 80% do eleitorado do Acre. Verdade, mas assim, por isso que eu digo esse conselho, vai ter lá o Edivaldo, os nossos aliados, Daniel Zen, nós vamos ter Shirley Torres, outros companheiros de outros partidos, o João Correia, o Aldemir, Chagas Romão aqui em Rio Branco é o presidente do municipal que vai estar discutindo, o Tanísio, né? Então, e os partidos que espero que o senador Petecão possa ser aliado dessa nossa aliança, é o que eu espero, para ser o nosso senador já desde já. E ele quando possa fazer você parte. fala... E também o PSB com o Wagner, com o César Messias, com o Por falar Genilson. nisso, Eu espero que a gente tenha essa união de partidos. E que quando se fala em Daniel Zen, você está falando no nome que está fazendo falta na nossa Assembleia Legislativa. Foi um excelente parlamentar, eu quero deixar um abraço. Falar pro nisso, Daniel. Marcos Alexandre, no sábado houve um encontro entre você e o PSD, né? PSD, sim, fomos bem recebidos. Os dois deputados não estavam lá. Qual foi a justificativa? Olha, pelo que eu entendi, o deputado Eduardo Ribeiro estava no Alto Acre, não conseguiu chegar a tempo, né? Foi o que foi colocado na reunião. O presidente do E Executivo. o deputado Pablo Bregense estava em agenda em Sena Madureira. Foi o que eu entendi lá no dia da reunião. Mas eu fui muito bem recebido pela militância do PSD. O senador, que é o presidente estadual, estava lá, montou aquele dispositivo. Nós tivemos falas de várias lideranças do PSD. E eu disse lá ao Petecão e ao PSD, eu espero que o PSD esteja conosco nessa aliança, é um partido importante, e que o PSD possa também, dessa aliança, ter, por exemplo, o senador Sérgio Petecão, ser o senador do MDB, ser o senador dos partidos que estão construindo essa aliança. Porque ninguém vai fazer uma aliança agora para essa eleição que se avizinha e não ter depois o retorno na próxima eleição, né? Então, nós estamos trabalhando com as eleições municipais, mas o senador Petecão, eu imagino, é candidato à reeleição, né? E tem feito um trabalho muito bom, muito presente nos municípios. A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, esposa do senador Sérgio Petecão, afirmou que sem clima não dá mais para continuar no partido do PSD.
anunciou que deve ir para o MDB. Será bem-vinda? Olha, o Muniz, eu penso assim, tem umas questões internas de partido que eu acho que é uma situação que eles vão debater. Claro que a Marfis é bem-vinda, claro que o MDB está aberto para as lideranças, né? Mas nós não vamos formular convites sem antes ter esse entendimento. Nós estamos numa construção de aliança. Então, a gente vai esperar essa decisão da prefeita, que tem lutado. Olha, o que a prefeita tem passado na prefeitura não é fácil, né? Eu acompanho, eu vi cargos sendo demitidos, a chefe de gabinete dela foi demitida pelo prefeito. Então, uma descortesia, né? Você não pode escolher nem seu chefe de gabinete, Osmir. É absurdo. As pessoas indicadas por ela foram desligadas da gestão. E olha, eles ajudaram muito o prefeito a ser eleito. Aliás, eu acho que sem o PSD não teria eleição do prefeito naquele momento, né? Mas depois aconteceu essa situação toda. Eu espero que nós estejamos todos juntos nesse processo. Tenho um respeito muito grande pela vice-prefeita. Agora, a questão de filiação, como eu disse, é muito pessoal, a decisão dela, o que ela decidir, acho que todo mundo tem que respeitar. Mas eu espero que internamente o PSD se fortaleça cada vez mais para esses desafios que estão vindo. Marcos Alexandre, eu devia ter tocado nesse assunto que eu vou tocar quando nós estávamos discutindo mais a questão econômica. Tá? Agora nós estamos mais na política. Isso. Mas porque você tocou na RBPrev. Certo. Vocês têm um estudo já para médio e longo prazo da sustentabilidade do RBPrev? Eu vou dar um exemplo. Sim. Nós temos aqui o do Estado, a Previdência. A Previdência hoje, o Estado está colocando, eu acho que mais de 70 milhões. Está colocando vai colocar um Não, bilhão mas esse por ano. mês. Sim. Mais de 70 milhões mês para cobrir a diferença entre o que paga aos funcionários e o que arrecada. Eu sou, por exemplo, de uma Previdência Complementar, que é a Previ, do Banco do Brasil. Né? A Previ, que faz inúmeras aplicações, de vez em quando tem um superávit de 8 bilhões trimestral. E de vez em quando tem um déficit de 5 bilhões também trimestral. É muito complexa a questão da previdência complementar, notadamente de órgãos públicos. A prefeitura entra com algum recurso na RBPrev? Osmir, você tocou num assunto que ele é muito importante para o servidor. Hoje ele cria o regime próprio, começa a depositar, né, na conta criada para garantir a sustentabilidade do regime próprio de previdência, e a gente cria um instituto para gerenciar essas decisões que são tomadas. Você tem sempre uma instituição financeira que auxilia a prefeitura nisso, principalmente no cálculo atuarial. Sim. Que projeta 10, 20, 30 anos para frente e diz, olha, você tem que começar desde já a recolher tanto para o Instituto, porque senão daqui a 10, 20, 30 você vai começar a ter déficit. Então, eu posso falar até 2018, quando eu fui prefeito. A gente ali, toda a indicação do cálculo atuarial que era feito, que é um cálculo técnico, não é político, é técnico. Sim, sim. Que projeta a quantidade de pessoas que estão aposentadas naquele momento, que já estão recebendo pelo fundo, a quantidade de receita que está tendo dos servidores ativos e projeta quantos irão se aposentar na frente e esse equilíbrio. Uma coisa séria é que na medida que você tem servidores se aposentando, a prefeitura, para manter o equilíbrio e o serviço, ela tem que repor esse servidor. Claro. Porque o servidor passa ali 20, 25 anos dando a sua contribuição. Na hora que ele aposenta, ele vai passar mais 10, 20, 15 recebendo aquilo que ele colaborou. Mas outro tem que entrar no regime para começar a sua contribuição. E assim, essa sequência que faz com que ele se mantenha saudável, né? Então, no caso da prefeitura, o sistema hoje está saudável. Até 2018, eu imagino que sim agora, porque o conselho é formado por servidores do município, que tomam as suas decisões. A prefeitura fazia um repasse no meu período, de um percentual para cada pagamento que era feito.
e a gente tinha também uma alíquota de contribuição que era do servidor, dentro do cálculo atuarial. Então, eu posso dizer que em relação ao Estado, a Prefeitura está bem. O nosso fundo previdenciário, ele está suportando, né, a despesa e está sendo alimentado por quem está na ativa. Mas esse cálculo ele é feito praticamente todo ano. Agora, o que acontece com o Estado hoje é que o servidor, pelo que eu sei, inativo, está recebendo na folha dos ativos, porque não tem mais fundo, né? Então, basicamente, no caso do Estado, que eu sou servidor de carreira, também está todo mundo na folha dos ativos, porque o fundo ele não existe, assim, não tem recurso depositado. Deposita e paga, né? Vocês que farão parte em vencendo uma eleição, os prefeitos farão parte do IMAC, né? IMAC? A MAC. A Associação do Acre. Vocês alguma vez já discutiram, quando você era prefeito, ou algum prefeito, seu amigo, já discutiram da possibilidade desse fundo ampliar para todos os municípios? Deixa eu explicar por quê. Eu tenho um amigo que ele é procurador do município. Ele ganha, digamos, 15 mil, 18 mil, sei lá o quê. Não se aposenta, que ele vai passar a ganhar pelo máximo do INSS, que é 7 mil e tal, né, hoje? Não sei, mas é bem menor do que os 15, certamente. Menos de 8 mil. Por quê? Porque eles não têm um fundo de previdência, como nenhum município tem. Você acha que seria temerário montar esse fundo de previdência para todos os municípios do Acre? Osmi, assim, a questão da previdência, ela é uma decisão da gestão. Então, eu acho que a Prefeitura de Rio Branco pode sim, todos os prefeitos que pediram para fazer estudos, para tomar a decisão, nosso Instituto de Previdência, ele prestava essa consultoria. Mas é uma decisão do município, do prefeito, da Câmara de Vereadores, que tem que aprovar a legislação. Mudar o regime de previdência tem os prós e os contras, né? Então, você imagina quem está no final da carreira, está perto de se aposentar, e você mudar o regime de previdência, ele contribuiu para quem? Para o INSS. Na hora dele aposentar, se não tiver essa compensação, ele vai passar a aposentar do regime próprio. Então, tem um período, inclusive, de transição que tem que ser discutido, né? Que Rio Branco passou por isso. Então, é uma decisão que é muito, vamos dizer assim, é da realidade de cada município. Eu acho que o papel da MAC é pegar os casos exitosos, no caso Rio Branco, e também no país, e trazer para a decisão da Prefeitura. É exemplo das unidades de tratamento de resíduos sólidos. Eu sempre bati nessa tecla, eu digo, olha, Rio Branco tem uma unidade que é referência no norte, construída pelo prefeito Angelini, a UTRI. Nosso lixo hoje é tratado lá nessa unidade de tratamento de resíduos sólidos, ambientalmente correta, que foi o Angelini construído. Mas entre Feijó e Tarauacá, ao invés de construir duas, constrói uma. 30 e poucos quilômetros de uma cidade para outra. Aí faz um consórcio e constrói uma os gastos, né? E pronto, entre Cruzeiro, Manso Lima e Rodrigues Alves, dá para fazer uma e criar um consórcio. Pode até terceirizar ou fazer uma concessão, né? Procurar uma parceria público-privada para a gente ir acabando com os lixões. Então, tem coisas que dá para ser a decisão, no caso do regime próprio, é uma decisão individual do município, e tem situações de gestão que pode ser consorciado. 7.507 é o teto da Previdência hoje, INSS. 7 mil e tal. Ô, Marcos Alexandre, eu vou usar a palavra manhoso no bom sentido. Você tem a fama de ser um cidadão equilibrado emocionalmente. Quando você foi prefeito de Rio Branco, o que lhe desequilibrava emocionalmente? Ô, Narciso, é difícil falar, sabe? Tem hora que a gente tem os nossos rompantes aí, né? Mas eu sempre procurei... E é esse rompante que eu me reporto. Eu sempre procurei contar até 10 nessas horas, sabe? O que me deixa, assim, chateado é que é uma coisa simples de fazer, que a pessoa, para fazer, dá 5 voltas, sabe? Eu acho que a prefeitura tem um pragmatismo de ação que não tem mais o que pensar, tem que fazer. Então, coisas simples ali que já estava resolvido e não acontece, isso aí, como a gente fala, tira do sério, né? Aí o cara fica tiririca da vida. Tiririca da vida, mas até nisso eu acho que eu tentava ali manter o equilíbrio, mas
com essas coisas de que, poxa, isso aí já está resolvido, essa situação eu já dei orientação para fazer e acabou, né? Já não tem novidade, né? Então, eu acho que a gente, para mim, prefeitura é igual time de futebol. Quando é que você testa o teu time? É na hora do jogo grande. Jogando com o Flamengo. É na hora da final. Aí você testa o time. Quando é que a prefeitura é testada, Osmi? É na hora da enchente. É no inverno. É nessa hora que você sabe a prefeitura que tem. Porque no verão, as coisas são menos difíceis. Você tapa o buraco hoje, ele fica 3, 4, 5 meses ali, porque não chove. Agora, no inverno, é que você é testado. Quando vem uma alagação, uma enchente, quando você precisa de resposta rápida, é nessa hora que você é testado. Eu sempre dizia para a equipe, se preparem para o pior. Tomara que ele não aconteça. Deixa eu pegar a carona do Dr. Narciso e ser mais incisivo. Mas eu procurei, Narciso, manter o equilíbrio, sabe? Mas tem umas coisas que tiram a gente do sério. Isso aqui eu vou pegar a carona dele mais. e ser um pouco mais incisivo. Teve algum desentendimento seu com o secretário municipal ou diretor de empresa vinculado à gestão? Algum dirigente do bairro, morador, jornalista também? Olha, assim, eu acho que eu nunca fui duro, ríspido ou faltei com educação com ninguém, sabe, Muniz? Não vou dizer que tem uma hora que você não dá uma resposta, às vezes ali, mais dura, diante de um questionamento que eu acho que não é cabível no momento, né? Mas eu procurei sempre manter o equilíbrio, manter o respeito, nunca faltei com respeito com ninguém, sabe? Mas eu digo assim, uma vez assim, eu chegando numa agenda de bairro, o secretário chegou depois de mim, eu chamei a atenção dele. Porque eu digo, você tem que chegar antes do prefeito, chegar depois ou chegar junto não resolve nada. Então eu chamava atenção. Outra coisa, eu não permitia que chegasse um produtor rural, que saiu 5 da manhã de casa, que andou não sei quantos quilômetros de ramal, pegou o carro da linha, chegou no posto de saúde e a pessoa disse, tem vaga não, ó. Isso me deixava doido. Tá certo. Mandar a pessoa de volta para casa, que andou tudo isso, desumano. Sério. Então a minha pergunta tem cabimento, hein? Você me deixar. Outra coisa, a pessoa chegar na prefeitura querendo falar com alguém e dizer, não é aqui não, eu digo, tudo é com a gente. Porque se a pessoa chegou ali, eu estou querendo ver minha aposentadoria, põe ela no carro e leva no INSS. Dona Maria, não é aqui não, mas é ali, onde a gente vai levar a senhora. Eu tinha uma equipe de atendimento, no gabinete 7, lá embaixo mais 7 pessoas. Porque às vezes a pessoa está querendo uma informação, Narciso. E não dá para você, que é poder público, não auxiliar alguém. Então, essas coisas assim, de não atender um presidente de bairro, de não retornar uma ligação, coisa simples. Isso daí agora, quando o assunto é complexo, que aí não foge da alçada, aí tudo bem. Mas se está na alçada, tem que resolver. Mas sempre na elegância, sabe, Muniz? Eu acho que a gente não pode nunca ir para o campo pessoal, claro. Tem que respeitar, mas o prefeito tem que cobrar. Com certeza. Vamos fazer diferente. Suas considerações finais agora, Osmi. Não, foi uma satisfação ter aqui o Marcos Alexandre. Em outras épocas nós já trabalhamos, eu tive a satisfação de trabalhar com ele, né? Aliás, fiz até parte do plano de governo dele, eu, modestamente, dei alguns palpites. Plano de 2012. Modestamente, dei alguns palpites e desejo tudo de bom. Obrigado. Foi uma alegria revê-lo. Obrigado. Os meus ex-cabeça branca. Não, eu continuo cabeça branca. Ele e o Narciso aí. Eu digo da turma do MDB. Sei. Durante muitos anos eu fui do MDB. Secretário-geral, outros cargos. Secretário-geral. Doutor Narciso, suas considerações finais. Para mim é uma grata satisfação tê-lo na disputa para a Prefeitura de Rio Branco. Porque você é uma das opções. E também aos demais candidatos, eu peço ao Márcio Nunes e ao Muniz que deem a mesma oportunidade que nós estamos dando a vocês. Porque elegantemente, como você usou a palavra ultimamente, eu quero que os eleitores escolham livremente naquele candidato que melhor lhes convier. Porque só assim nós melhoraremos o nível da nossa atividade política. Tá certo. Eu também quero agradecer, Muniz, agradecer aqui o Osmi, as palavras, as perguntas, né? Os apertos. Agradecer o Narciso também e quero dizer que da minha parte é uma alegria retornar. Eu acho que o ambiente de debate é fundamental, o programa tem uma tradição, né?
tribuna livre, então quem quiser colocar aqui as suas ideias e tudo. Eu posso dizer que não é por vaidade, ô Narciso, é porque eu sei que posso ajudar mais uma vez nossa cidade. O prefeito eu já fui 2 vezes, né? E estou me pondo à disposição novamente. Quando o processo começar, vou me preparar, estudar a cidade toda como fiz as outras 2 vezes, elaborar um bom plano e discutir ideias e soluções. Eu quero ser solução, ajudar a nossa cidade, olhar para frente, colocar essa experiência à disposição da população de Rio Branco. Então, é o que me move, é poder ajudar as pessoas. Sigo sendo a mesma pessoa, segui minha vida normalmente, depois de 2018 para cá, eu segui a vida morando na mesma casa, que eu morava antes de ser prefeito, fazendo meu cotidiano como eu gosto. Procurei não mudar, a gente só vai procurando melhorar como pessoa, né? Como cidadão, como pai de família, como esposo, como filho. E estou me pondo à disposição novamente. É uma honra estar aqui com vocês. A gente sempre aprende muito aqui, com os cabeças brancas da tribuna ali, menos o Muniz, né? Que não está de cabeça branca. Mas porque ele pinta. eu quero agradecer. E o eleitor, a pessoa que acompanhou em casa, né? Eu acho que quem mais na frente vai tomar suas decisões, todas as entrevistas são importantes, abrir para os demais candidatos também. Eu quero deixar o meu abraço, desejar uma boa semana para quem nos assistiu. Obrigado pela oportunidade. Eu vou estar andando por aí. Daqui a pouquinho eu chego no teu bairro, na sua rua, vou estar andando, levando uma boa mensagem e ouvindo também as sugestões que a população tem para o futuro. Legal. Legal. Daniel, vem para cá, por gentileza. Olha lá, hein, Daniel? Entrega O que aí tu fez aí, hein? a homenagem aí, a caricatura Tá certo. ao Marcos Alexandre. Tá certo. Tá aprovado? Obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigado de coração. Vou A arte colocá-lo do em Daniel casa. Cabral. É isso. Muito obrigado. Bom, a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Foi um prazer, Marcos Alexandre, sucesso nessa sua nova caminhada. Tá bom? Obrigado. Amém. Que Deus esteja sempre contigo e tua família. Ok? Aliás, antes de encerrar, a sua sessão agora à Assembleia acabou gerando desconforto em alguns lados, né? Mas faz parte do jogo, né? Olha, eu quero agradecer ao governador que tomou a decisão, sabe? Eu acho que o deputado Tanísio fez o pedido, né? Ele não tinha como negar, é um aliado. É um deputado que é da base do governo, né? E assim, eu acho que fica confortável para todo mundo. A população já sabe que eu estou nessa condição, vou ajudar o deputado, eu vou acompanhá-lo nas agências, como já venho fazendo. Fui prefeito como ele, então também quero colaborar no mandato dele. E a decisão que o governo tomou, eu agradeço ao governador e quem ajudou ele a tomar essa decisão. Eu sei que não foi uma decisão fácil, porque passa por um processo que se avizinha, né? Sim. Mas eu sou servidor de carreira e por onde eu fui eu sempre procurei trabalhar. É assim que eu vou seguir, mas de qualquer maneira fica a minha gratidão. Foi um prazer conversar contigo, sucesso, tá bom? Obrigado. Aí a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, boa noite, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Se, evidentemente, Deus nos conceda, evidentemente, uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.